dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento, então, convido vocês a fecharem os olhos, nesse momento de oração, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Nós te pedimos, abençoe o nosso irmão Radamés, que irá conduzir esse momento de reflexão sobre o Evangelho de Jesus, e que a gente possa manter a nossa mente, os nossos corações abertos a essa grande oportunidade que temos de levar esses grandes ensinamentos do Mestre para o nosso mundo íntimo. Esteja conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 134, é a seguinte: que é alma? Um espírito reencarnado. Alma é um espírito reencarnado. Que era a alma antes de unir ao corpo? Um espírito. Então, quando esse espírito está desencarnado, tá bom aqui? Quando esse espírito está na erraticidade, ele não está encarnado, ele é um espírito. Então, quando ele se encarna, ele é uma alma. A alma que habita essa embalagem de carne aqui, esse corpo. Tem uma passagem aqui famosa sobre Nicodemos, que era um doutor da lei em Israel. Diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos disse a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestres em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que testemunhamos, senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Isso está em São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Por que essa dúvida de Nicodemos? Porque os judeus, eles não acreditavam na reencarnação como nós acreditamos na reencarnação. Os judeus falavam em ressurreição. E nós vamos ver aqui o que é ressurreição e o que é a reencarnação.
Então os judeus tinham ideia que o homem voltaria, mas através da ressurreição. Tá ok? E quando Jesus fala que nasce da água e do Espírito, que o homem tem que nascer da água e do Espírito, por quê? Porque a água é o elemento básico de tudo aquilo que existe na terra. Então, desde aquela época, eles achavam que tudo vinha da água. Tudo vinha da água. Então, o que é a parte da água? É a carne, é a matéria. Aí aproveitaram esse gancho e jogaram pro batismo, de batizar pela água. É um ato simbólico, né? A água é um elemento puro, um elemento que está na terra. Então é que ela nos banha, nos purifica, tanto materialmente falando como espiritualmente falando, na base do batismo. É um ritual de iniciação. Tá ok? Então vamos lá. Ressurreição. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto não estavam claramente definidas. Eles tinham noções vagas e incompletas sobre a ligação da alma com o corpo. Por isso, desses questionamentos de Nicodemos com Jesus. Como assim renascer de novo? Eu, com 70 anos, vou entrar no ventre da minha mãe de novo para nascer? Né? Como é que pode? Então, não cabia, certo? Os judeus acreditavam que o homem ou uma pessoa que viveu podia reviver, porém, sem se darem conta de como esse processo ocorria ou como acontecia. E, infelizmente, muitos de nós, ainda hoje, há 2025 anos do nascimento do Cristo, muitos de nós ainda não acreditam na reencarnação e não entendem como é que é esse papo de reencarnação. Isso daí são os espíritas malucos que falam em reencarnação, mas não foi o espírita que inventou a reencarnação. Olha aqui, está vindo desde a época dos judeus. Eles acreditavam no que nós chamamos de reencarnação hoje, mas eles chamavam de ressurreição. Ressurge, renasce. Somente os saduceus, que eram um povo judeu separado, que pensava que tudo acabava com a morte, quer dizer, morreu e acabou. E ainda tem muito saduceu por aí, que acha que morreu e acabou. Ora, seria um Deus muito pequeno fazer tudo isso, acontecer tudo isso, para o nada, né? Ô Deus pequenininho, hein? Olha a verdade. Nem engenheiro da prefeitura pensa tão pouco assim, né? Certo? Não pode, pô. Não desmerecendo os engenheiros da prefeitura, não é isso, né? Que eles só fazem aquilo que o prefeito deixa fazer, não o que necessita fazer. Mas nem engenheiro da prefeitura pensa dessa forma. Quer dizer, um Deus muito minúsculo, achando dessa forma. Ressurreição. Seria aqueles que morrem voltariam ao mesmo corpo, ou seja, retorno. Então, o meu avô, né, que morreu há mais de 100 anos atrás, no dia do juízo final, não sei o quê, vai ressurgir. Gente, será que ia ter o espaço físico para todo mundo? E esses corpos que se desintegraram? E corpos que caíram no mar, peixe comeu? Como é que fica? Né? Se o peixe também já morreu, já não existe mais, como é que vai nascer o peixe, né? Do peixe nasce o pai do peixe, a mãe... Surge o peixe que comeu um navegante aí até 400 anos atrás, entende? É muita coisa. Então, do pó nós viemos, quer dizer, do pó, da matéria, para ela nós vamos. Esse corpo, essa embalagem física, o espírito é imortal. Eu estava ouvindo a Ana Teresa Camasmia hoje cedo, nós temos no mínimo 300 encarnações para trás, no mínimo. Olha quanto tempo nós estamos teimando conosco mesmo na estrada. Mas vamos indo, vamos embora que a estrada é longa, né? Cheia de pedra, curva, subida, descida, mas vamos embora. Põe um chapéu para se proteger do sol e, né, um cajado para se apoiar e pau na máquina. Vida que segue. Então a ressurreição seria aqueles que morreram e voltariam do mesmo corpo, ou seja, o retorno da vida ao corpo que morreu.
A ciência provou ser isso impossível, pois a matéria se decompõe, mistura-se à terra. Certo? Reencarnação. Reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida corporal. Quer dizer, a reencarnação é um novo começo, é um recomeço. Então hoje, eu aqui estou nesse papel, nessa peça de hoje, nessa encarnação de hoje, como Radamés. Agora, nas outras, eu acho que eu já fui Odete, Maria, não sei o quê, certo? Quantas personagens, quantos eus tem dentro de nós? Muito mais de 300 eus. E cada vez que a gente passa aqui, a gente vem para lapidar alguma coisa, a gente vem para fazer alguma coisa diferente. Cada vez que nós passamos aqui, a gente vem, como costumo dizer, a gente vem cumprir uma dependência de matéria. Eu venho para mim tirar nota, para mim sair da dependência de uma determinada matéria, seja egoísmo, inveja, paixão, seja lá o que for, vingança. Mas cada vez que eu passo aqui para uma nova fase, para uma nova oportunidade de reconstrução. Isso é a reencarnação, é a oportunidade de um recomeço. Não aquela coisa de que morri, vou para o mármore, do mármore vai para o fogo. Eu não sei também se vai para o fogo primeiro, depois vai para o mármore, mas por aí, né? Pô, mas que Deus, hein? Pequeno de novo. Que Deus imperfeito que joga o seu filho no fogo. Que Deus imperfeito que faz uma mãe boníssima desencarnar e nunca mais vê o filho quando desencarna. Que maldade, porque os relacionamentos continuam do lado de lá também. E assistimos muito isso nas mediúnicas. Mães que acompanham filhos ou filhas, filhos que acompanham mães, avós, tios, tias, amigos que acompanham amigos. Existe um relacionamento, existe um certo vínculo espiritual entre todo mundo. Jesus sancionou a reencarnação. Jesus sancionou a reencarnação com toda a sua autoridade e a colocou como princípio e condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Jesus insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasceis de novo. Então, nós necessitamos da reencarnação, nós necessitamos desse contato com a matéria, precisamos dessa matéria, ainda precisamos, nesse estágio espiritual que nós nos encontramos hoje, ainda precisamos dessa matéria pesada, ainda precisamos dessas leis malucas que nos regem, ainda precisamos desses boletos vencendo todo o fim do mês, ainda precisamos disso. Precisamos de lei, por quê? Porque não somos educados. Então a gente tem que ter alguma lei que nos freie. Imagine se não tivesse lei, como era no tempo da barbárie, que não tinha lei para nada. Olha como era, olha como o mundo melhorou. Por que o mundo melhorou? Porque no passar do tempo, o mundo nós viemos reencarnando, viemos aprendendo, viemos mudando, viemos entendendo muita coisa e o mundo foi mudando. Hoje, o mundo é infinitamente melhor do que 100 anos atrás. Hoje, o mundo é infinitamente melhor do tempo que eu tinha 10, 15 anos de idade. Que eu sempre falo, a gente se pegava a tapa para poder pegar um livro na biblioteca, porque tinha um livro de 300 alunos para ler aquele livro e fazer o trabalho, né? Hoje não. Hoje, do quarto da minha casa ou do meu escritório da sala da minha casa, eu acesso via celular ou computador, eu acesso tudo que eu quero. E sem contar que agora apareceu uma grande mamata, né, uma tal de IA, que tudo que a gente pergunta para ela, ela responde. É um conforto danado, né? Certo? Então, isso daí, por que vai se desenvolvendo essas coisas? Porque o homem vai crescendo, o homem vai entendendo, o homem vai crescendo. E nós temos que nos vigiar com essas coisas.
Nós temos que nos vigiar com essas coisas para se não desviar das finalidades, o porquê apareceram essas coisas. Tá bom? A afirmação de Jesus da reencarnação de Elias como João Batista, porque Jesus falou assim, Elias já veio, mas não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. Elias foi bem antes de João. E João é a reencarnação, João Batista é a reencarnação do profeta Elias, que Elias é bem anterior a Cristo, né? E existia, né, a profecia que Elias ia voltar e tal, o pessoal, mas não sei o que Elias, não, Elias já veio, vocês não entenderam ele, vocês não perceberam Elias, só que ele veio como João Batista, tá? Então, Jesus, o que ele estava fazendo? Validando a reencarnação. Porque se não fosse verdade, o Cristo não iria falar, isso daí é verdade, isso daí é uma... Gente, sai fora dessa, isso aí não existe. O Cristo não ia fazer isso daí. Tá? A reencarnação como lei da natureza. Deus oferece múltiplas existências para o espírito progredir. Sem reencarnação, a justiça divina pareceria falha diante das desigualdades humanas. Então, está aqui, ó, a reencarnação. Deus nos oferece múltiplas existências para o espírito progredir. Porque nós cometemos falhas aqui, que depois nós vamos para o lado de lá, a gente poderia ver que teríamos que ser melhor, cometer menos erro, tá? Então, a próxima reencarnação é a minha oportunidade de eu não cometer o mesmo erro do passado. E, infelizmente, pela nossa invigilância, pela nossa teimosia, pela nossa pequenez, pelo monte de defeitos que a gente tem, a gente acaba ocorrendo sempre nos mesmos erros, tá certo? Infelizmente, mas sempre estamos tendo a oportunidade de um novo recomeço. Tem espíritos que caminham mais rápido? Tem. Todo mundo nasce com o mesmo potencial. Todo mundo nasce. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Então, todo mundo tem o livre-arbítrio de aproveitar o seu tempo da maneira que você acha que é melhor para você. Então, estamos aí. Por isso que no planeta Terra a gente vê pessoas de vários níveis, espíritos de vários níveis, tanto no moral, né, moralmente falando, espiritualmente falando, porque uns aproveitaram mais que os outros, né? Então, mas todos têm a mesma oportunidade. Jesus passou por tudo isso que nós passamos. Ele não foi criado Cristo, um espírito de luz, um espírito... Não. Ele passou pelos mesmos problemas. Briga com mulher, briga com marido, briga com sogra, com cunhada, tudo isso que a gente vive e viveu, ele também viveu. Tudo, ele passou por tudo isso. Pode ser que ele tenha aproveitado bem o tempo dele, e ele chegou mais rápido onde ele está, ou não, pode ser também que ele demorou, um dia ele também demorou, ele dormiu, levanta, ó tu que dormes. Pode ser que um dia ele tenha dormido muito, mas ele chegou. E ele chegou num estágio que nem ele se considerava bom, que ele falou assim, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Quer dizer, ele sabia, ele como um Cristo, como um espírito de luz, como Cristo, ele entendia determinadas limitações que tem. E a gente não vê isso nele. Mas só ele sabe o que ele vê nele. Certo? E vamos embora, né? A reencarnação é uma forma de justiça. Todos os espíritos têm chances iguais de progresso, embora temos diferentes, e as diferenças na vida, riqueza, saúde, inteligência, têm raízes em vidas passadas. Isso aqui é uma compilação de Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Espíritos, tá? Então, tá tudo lá nas obras de Kardec lá. O que é prova, né? Cada encarnação é uma prova e expiação. O que é prova? Prova é a situação ou experiência que o espírito escolhe para passar antes de reencarnar,
com o objetivo de testar e desenvolver suas virtudes. Então, as provas somos nós que escolhemos. Às vezes, nós não temos capacidade espiritual de escolher as nossas provas. Às vezes, a gente escolhe demais. A espiritualidade fala assim: Ana Mestre, não. Você só vai com a unha do dedão encravada e está muito bom. Porque se tiver 2 dedão de unha encravada, você vai acabar se suicidando de novo, você vai se perder. Só um dedão, só uma unha encravada nessa aqui. Você vai ser difícil para você passar, mas é o necessário para o momento, é o que nós temos por hora. A espiritualidade vai falar para mim. Entende? Então, se a gente tem condição de escolher as provas, nós escolhemos as provas. E somos orientados naquilo que nós podemos escolher ou não. Todos nós. Tem espíritos que estão tão atrasados que não. Eles vão ser colocados de uma forma, dentro do atraso deles, dentro do grau de evolução deles, a passar aquelas provas. E cada vez que vai passando, vai se reencarnando, vai entendendo o porquê. Certo? Expiação é a situação dolorosa pela qual o espírito passa como consequência às faltas cometidas em vidas anteriores. É expiação. Então, vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós semeamos, porque a colheita lá na frente pode ser bem ruim. Então, cuidado com o que nós semeamos. Como disse Jesus, somos responsáveis por aquilo que fazemos e temos responsabilidades também pelas consequências daquilo que fazemos. Então, vamos tomar cuidado. Porque dependendo do que nós fazemos, é expiação. E não é castigo de Deus, que Deus vai me castigar. Não. É o quê? É aprendizado. Eu preciso passar por isso. Eu só sei que uma chicotada dói se eu apanhar com esse reio. Porque se eu sou acostumado a bater, eu não sinto dor. Mas se eu apanho, eu sinto dor. Então eu sei que dói. Eu só sei o potencial de um tapa quando eu tomo esse tapa. Então eu preciso tomar esse tapa para mim aprender que não devo dar um tapa em ninguém. É dessa forma. E não é castigo, né? Porque se fosse castigo, Deus não seria tão perfeito, tão bondoso quanto que Ele é. Né? Laços de famílias fortalecidos pela reencarnação. Os laços de famílias não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. É o princípio oposto que destrói. Do morreu, acabou, destrói. Porque quem era meu pai e minha mãe nessa, morreu, acabou tudo. Né? E imagine se o mundo, como que seria o mundo, se toda vez renascessem espíritos muito simples e ignorantes de tudo. Vocês acham que o mundo teria essa tecnologia que tem hoje? O mundo teria essa segurança que tem hoje, essas leis que protegem, né, a todos que tem hoje esses direitos? Não. Seria um mundo primitivo, um mundo bárbaro. Nem a roda teria, imagine, nós não teríamos roda. Mas o que são essas coisas? O que são esses resultados, essas tecnologias, essas coisas? São reflexos de encarnações passadas, de vivências passadas. O Steve Jobs, o cara que inventou o iPhone aí, você acha que ele inventou nessa? Assim? Tim, saiu. Quantos milhares de anos esse cara vem estudando dentro dessa área, para essa tecnologia, saber lá de onde ele veio com esse conhecimento, de onde ele trouxe, aonde ele habitava, o que tinha lá, saber lá de tudo isso. Esses músicos, essas crianças com 3, 4 anos que a gente vê tocar um piano, uma obra clássica, um piano, um violino.
Você acha que Deus falou, não, aquele lá vai ser tocador de violino, porque aquele tem um molhinho puxado, ele é bonitinho. Mas o outro, cabeça chata lá do Ceará, só vai saber cozinhar, e olha lá ainda. Você acha que Deus vai fazer um troço desse com a gente? Hã? Né? O que é isso? É o reflexo de ontem, porque tudo que nós aprendemos, nós carregamos para amanhã. Bom e mal. Nós somos um grande HD, cheio de arquivos bons e arquivos ruins. E nós temos que usar um antivírus chamado Evangelho do Cristo, para ir limpando esse HD, limpando essas coisas aí, deletando esses arquivos ruins. E como é que a gente faz essa limpeza? Como é que a gente, faz essa limpeza no HD? A cada reencarnação nós estamos fazendo uma limpeza no HD. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, nós vamos usar amanhã, porque o espírito não regride, ele ele estabiliza, mas regredir, não. Não quer dizer que daqui a amanhã eu saia daqui e vá para um planeta mais inferior que o planeta Terra hoje, que eu regredi. Às vezes eu estou indo lá para missão, eu posso ser um missionário lá. Ou eu estou indo lá porque o meu padrão vibratório, eu sei, eu conheço, eu venho aqui, falo de reencarnação, passe, e não sei o que, mas eu não vivo isso, eu não vibro isso. Então, Radamés, você não está mais apto à vibração desse planeta. A próxima reencarnação sua vai ser lá em não sei aonde. Então, lá não sei aonde, eu vou ser praticamente um Deus, nossa, o cara é perfeito, mas perfeito aqui, mas lá não serviu, né? Então, e talvez, quem sabe, nós aqui estamos sendo preparados para a gente ser esse Deus lá. Tomara que não, né? Tomara que a gente venha pela regeneração, pelo amor de Deus. Eu quero saber onde é que compra passagem, reservar assento. Eu não preciso nem reservar assento. Se eu viajar no porão para mim chegar no planeta de regeneração, está ótimo, está de bom tom, certo? Mas é isso daí, tudo vai depender do quê? Vai depender de nós mesmos. Não saber parágrafo, capítulo, não. Viver a mensagem do Cristo. É o vivendo a mensagem de Jesus que nós vamos conseguir estar numa situação melhor na próxima reencarnação, compreender mais. E a gente vem para cá e a gente começa a compreender o porquê que a gente passa por isso, entender, e muitas das coisas que nós passamos, nós somos responsáveis por isso. Nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. E aqui fala de laços de família, então a gente vem numa família, a gente fala assim, eu não merecia essa família, merecia uma família melhor. Não, ninguém está no lugar errado, gente. Ninguém convive com uma pessoa errada. Todos nós trocamos figurinha. Quem convive comigo aprende com meus defeitos. E quem convive comigo, eu aprendo com as virtudes do outro. E assim vai. Cada um de nós temos defeitos e virtudes. É uma troca de informação, uma troca de chumbo, uma troca de figurinha. Todos nós. Todos nós. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem porque eu tenho MBA, 28 diplomas pendurados na parede, quer dizer que eu sou melhor do que aquele simplesinho que trabalha limpando a rua. Às vezes ele é gigantescamente maior que eu, moralmente e espiritualmente falando. Eu só tenho um monte de papel pendurado, adquiri conhecimento, mas eu não aplico, porque a partir do momento que eu adquiro conhecimento, eu consigo raciocinar. Se eu consigo raciocinar, eu vou viver de outro jeito, eu vou conseguir compartilhar, mas eu só pendurei papel na parede. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Será que eu mereço esse monte de papel que tem aí? Como é que eu consegui as notas para ter esse monte de papel pendurado na parede? Então, eu viver o Evangelho do Cristo. Viver, um dia após o outro. Não que nós vamos chegar aqui imperfeitos e a partir desse momento, hoje eu vou sair aqui dessa minha
reencarnação vou sair um santo. Não, mas eu pretendo sair um pouquinho melhor daquilo que eu cheguei. Com um pouquinho mais de conhecimento. Para mim, né? Afeição de alma. Existem afeições. Não tem aquela da pessoa falar assim, ih, meu santo não bateu com o dele. Não tem aquela. É que as vibrações são iguais. E a partir do momento que as vibrações são iguais, é meu concorrente. É o meu concorrente. E quem costuma, né? E quem sabe, quem vive o Evangelho do Cristo, sabe isso daí. Nossa, ele pode não ser tão boa pessoa, mas não é boa pessoa nisso, mas naquilo ele é. Aquilo ele faz. Entende? Então existe afeição de alma. Quer ver uma coisa que nos acompanha e a gente fala que uns já falaram que é maior do que poderoso amor de mãe. São os nossos mentores espirituais, ou anjos da guarda, ou guias espirituais, ou os nossos santos. Olha o amor que esse pessoal tem pela gente. Vivem no ouvido da gente, não vá, não faça, não fale. E a gente vai, faz e fala. A gente não dá ouvido para o nosso mentor espiritual. E ele não nos abandona. Ah, meu guia me abandonou. Não, não abandonou, meu amigo. Você só deixou ele de lado. Ele só está de lado assistindo você bater a cabeça na parede. Você quer bater a cabeça na parede? Bata. É um direito que você tem. É o livre-arbítrio. Deus não deu o livre-arbítrio para nós? Esse livre-arbítrio vai fazer com que a gente escolha a maneira e a forma como nós queremos fazer. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Eu sempre menciono aquele quadro de Jesus batendo numa porta, a porta não tem fechadura, né? Ele bate na porta para entrar, mas ele não entra. Por quê? Porque ele respeita o livre-arbítrio da gente de permitir a mensagem do Cristo, de permitir o Cristo entrar em nosso interior ou não. Tem esse quadro. Podem perceber, Jesus está batendo numa porta que não tem fechadura, ele não consegue entrar. Você lá dentro tem que abrir essa porta. Quer dizer, você tem que se abrir para que o Cristo entre em você. É Cristo respeitando o seu livre-arbítrio. Deus respeitando o seu livre-arbítrio. Não acredita em Deus, não tem problema, ele não se incomoda com isso, mas ele acredita, ele sabe quem é você, então, vida que segue, amanhã você vai acreditar. Não tem problema nenhum ser ateu, é um direito que o cara tem. O que nós devemos é aproveitar essa oportunidade. Então, ninguém nasce em país errado, ninguém nasce em cidade errada, ninguém nasce em nada. Por que nós estamos aqui? Porque aqui nós estamos como espíritos afins. Talvez os trabalhadores dessa casa aqui estão aqui trabalhando, não sei o quê, porque tem um débito com vocês. E a gente não sabe disso. E a gente não sabe disso. Nós temos um débito. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então é tudo isso. Então essa reencarnação é essa oportunidade que nós temos, um novo recomeço, uma nova oportunidade. Gente, vamos aproveitar a oportunidade que o professor nos dá para a gente tirar aquele meio ponto que faltou na nota. Fazendo trabalho, trabalhando, agindo. É isso daí. A reencarnação é isso daí. Cada reencarnação nossa é a oportunidade que o nosso professor Deus está nos dando para a gente tirar pelo menos um 6. Para a gente ir para frente, né? Pelo menos um 6. Nem sei como é que são as notas hoje. Hoje acho que é tudo letra, né? Eu sou um dinossauro velho que está louco. No meu tempo média era 7. 7. E não tirasse. Segunda época. Eu sou o rei da segunda época. Eu sou o campeão.
Eu tenho um diploma só de segunda época. Doutorado em segunda época. Então vamos lá. Renascer todo dia, a todo momento. Reencarnação, contato com a matéria, depuração com o progresso. A cada passo na evolução vamos nos tornando menos denso, mais leves. Ver o reino do céu, sentir o reino de Deus. Onde está o reino de Deus, o reino do céu? Está dentro de nós, no nosso interior. Não tem dia que a gente levanta alegre, saltitante, com borboletas no estômago, mas depois de 15 minutos nós estamos querendo que dê raio em tudo. Então o céu não está ainda. Como é que a gente consegue viver esse céu quando a gente levanta? É a gente se melhorando, se vigiando, se policiando. É dessa forma. É fazer com que hoje seja um pouquinho melhor do que ontem. É renascer todo dia. Esse renascimento nosso. Renascer. Orai e vigiai. É orar, pedir proteção, vigiar. Vigia o que você pensa, vigia o que você fala, vigia o que você faz. Orai e vigiai. Cada existência é uma experiência. Renascer todo dia, a todo momento, é a reforma íntima. Nós estamos nos reformando intimamente, é a reforma íntima. Porque nós somos uma criatura ainda inacabada. Nós estamos em construção. Nós não estamos na época de pôr o porcelanato dentro de nós ainda. Não, nós estamos ainda começando a sair do alicerce. Começando a sair do alicerce. Nós estamos em reconstrução, nos reconstruindo. Estamos ainda fazendo a nossa base, o nosso alicerce, para que a gente consiga construir muralhas em cima disso daí, paredes em cima disso. E como é que a gente faz esse alicerce? Vivendo o Evangelho do Cristo, vivendo o Evangelho de Jesus. É dessa forma. Dessa forma. Não conseguimos mensurar a quantidade de experiência de cada um de nós mesmos, quantidades vividas, né? Quanto já vivemos, certo? E à medida que nós vamos nos depurando, hoje nós precisamos desse corpo pesado. Amanhã, quando a gente melhorar um pouquinho mais, nós vamos reencarnar, mas não já com essa garrafa densa aqui de carne. Nós vamos estar reencarnando num corpo mais sutil. Estão entendendo? Num corpo mais sutil. E à medida que o espírito vai se depurando, à medida que o espírito vai se tornando com mais luz, com uma intensidade mais forte, o seu corpo vai se tornando mais sutil, mais fluídico, que no fim vai virar o quê? Uma luz. Um ponto de luz. Um ponto de luz. Então, a cada estágio que nós vamos passando, a cada vez que nós vamos crescendo moralmente e espiritualmente, os nossos corpos vão ficando menos densos, vão ficando mais sutis, certo? É como uma cebola, a gente vai tirando as camadas, se descascando, é como isso daí. Tá bom? Espero não ter sido tão enrolado assim para explicar. Agradeço a atenção de todos. Finalizando aqui assim, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos os responsáveis pela construção de nós mesmos. Sem o princípio da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho é ininteligível. A gente não consegue entender o Evangelho. Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave de que ele deve distribuir o seu verdadeiro sentido. Então é o seguinte: por que eu sofro muito mais do que o outro? Porque eu preciso. E às vezes eu sofro muito mais do que o outro porque eu sou teimoso. Porque eu não consigo enxergar que as situações ruins com que eu passo sou eu mesmo que crio. Então, somente entendendo a encarnação e a necessidade de cada um, que nós vamos entendendo porque um tem mais, outro tem menos, porque um sabe mais, porque o outro sabe menos. Cada um no seu lugar, cada um na sua função.
Quem tem mais, muito será pedido. Quer dizer, eu tenho que fazer mais por aquele que tem menos. Eu tenho que ensinar mais aquele que sabe menos. É um compartilhamento. Por isso que todos nós, em diferentes escalas espirituais, convivemos juntos. Porque nem toda a experiência que eu tenho, o outro tem. E nem toda a experiência que o outro tem, eu tenho. Troca de informação, troca de figurinha. Agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui mais uma vez nessa casa. Que a luz do Cristo sempre ilumine a equipe espiritual que trabalha aqui conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos instruindo. Que todos aqueles que aqui estão na manhã de hoje, encarnados, desdobrados, desencarnados, possam receber essa luz revitalizadora do Cristo. Que os desencarnados permaneçam nessa casa, onde serão atendidos, orientados, assistidos. Que todos aqueles que não puderam estar aqui na manhã de hoje possam receber também esses fluidos revitalizadores dessa casa, dessa equipe espiritual. Tenhamos uma semana com muita paz, com muita luz, muito trabalho. Que esses fluidos revitalizadores sejam estendidos a todos aqueles que se encontram acamados em sua casa, em hospitais, a todos aqueles internos dos presídios, das penitenciárias, que seja estendido a todos eles, inclusive aos seus familiares. Tenhamos uma semana de muita luz e muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus.